48 horas. Eis o filme que gerou a moda dos buddies movies e dos policiais cômicos. Cineastas adepto para o actioner urbano, uma bem escolhida dupla de protagonistas. Se passaram 43 anos desde a estreia do filme. Dediquemos este vídeo a este clássico filme. "48 Horas" é um filme de comédia de ação estadunidense lançado em 1982. Estrelado por Nick Nolte e Ed Murphy como um policial e um condenado que se unem para capturar dois criminosos durões. O filme foi dirigido por Walter Hill a partir de um roteiro co-escrito por Larry Cross, Steven Ed Souza e Roger Spurtwood, intitulado em homenagem ao tempo que a dupla tem para solucionar o crime. 48 Horas foi o primeiro título cinematográfico na carreira do produtor Joel Silver. Embora precedido pelo filme Duas Ovelhas, lançado em 1974, dirigido por Richard Rush, o filme é frequentemente creditado como o primeiro filme do gênero Bad Cops, mais tarde popularizado por filmes como Máquina Mortífera, Bad Boys e A Hora do Rush. Seu elenco de apoio inclui Annette O'Toole, James Hammer, Frank McCree, David Patrick Kelly, Sonny Lindenham, Jonathan Banks e Brian James. A trilha sonora foi composta por James Horner. 48 Horas foi um dos filmes de maior sucesso comercial no ano de 1982. Recebeu ampla aclamação da crítica. 48 Horas lançou a carreira cinematográfica de Ed Murphy ao lhe render uma indicação ao Globo de nova estrela do ano. Uma sequência, 48 Horas, parte 2, foi lançado em 1990, também dirigido por Walter Hill, com Nick Nolte e Ed Murphy reprisando os seus papéis. Lawrence Gordon teve a ideia original para o filme. A premissa era que a filha do governador de Louisiana seria sequestrada por um criminoso que amarrou dinamite em sua cabeça e ameaçou explodi-la em 48 horas se o resgate não fosse pago. O policial mais durão vai para a pior prisão do estado e tira de lá o criminoso mais cruel por seu conhecimento do sequestrador, que era o seu companheiro de cela. O cineasta Walter Hill disse que o produtor cinematográfico Lawrence Gordon pode ter tido a ideia já em 1971 e alguns roteiristas trabalharam no projeto. Em 1975, o produtor Lawrence Gordon, que estava produzindo o filme Lutador de Rua, o roteirista e diretor Walter Hill e o editor de filmes, o Roger Spurtwood. Roger Spurtwood queria dirigir 48 Horas e o Walter Hill sugeriu que Roger Spurtwood simplesmente escrevesse o roteiro. E ele fez um rascunho do filme 48 Horas, supervisionado por Walter Hill para a Columbia Pictures, que havia financiado o filme 48 Horas. Mais tarde, Tracy Keenan trabalhou no roteiro. O projeto cinematográfico foi transferido da Columbia Pictures para a Paramount Pictures, que queria fazer um rascunho do roteiro para Clint Eastwood. Eles contrataram Walter Hill para reescrever o roteiro, com Clint Eastwood
para interpretar o criminoso. Ele o fez, mas quando o entreguei, ele disse que não achava que funcionaria. Disse Walter Hill, acrescentando que a melhor ideia seria fazer de Richard Pryor. Iria interpretar o criminoso e ter alguém como Clint Eastwood interpretando o policial. Já entre 1978 a 1979, ninguém parecia achar que isso era uma boa ideia. Clint Eastwood acabou interpretando um criminoso no filme Alcatraz, Fuga Impossível. Como resultado, o filme 48 Horas ficou no limbo por 2 anos. No entanto, Lawrence Gordon e o seu coprodutor, o Joel Silver, não esqueceram o projeto cinematográfico. Lawrence Gordon ligou para Walter Hill e perguntou se ele faria o filme com Nick Nolte interpretando o personagem Jack Cage. A Paramount Pictures sentiu que a combinação de Nick Nolte e um ator negro seria comercialmente viável, disse Walter Hill. O que aconteceu é muito simples. Richard Pryor agora é um grande astro de cinema, e isso mudou a opinião de todos sobre atores negros. A primeira escolha de Walter Hill, depois de Richard Pryor, foi Gregory Hines, quando ele não estava disponível. E a então namorada de Walter Hill, a Hilde Gottlieb, recomendou seu cliente, o Ed Murphy, então mais conhecido pelo seu trabalho no programa televisivo Saturday Night Live. O personagem Reggie Hammond foi originalmente chamado de Willie Biggs, mas Ed Murphy sentiu que era um nome muito estereotipado para um homem negro, e Ed Murphy pediu para mudar o nome do personagem para Reggie Hammond. O roteirista Steven E. de Souza trabalhou no roteiro de 48 Horas por algumas semanas depois que Ed Murphy foi escalado. As filmagens de 48 Horas começaram em 17 de maio de 1982 e terminaram em 18 de agosto de 1982. O filme foi rodado em locações em São Francisco e Los Angeles. Ed Murphy começou a trabalhar no filme algumas semanas após o início das filmagens principais, porque estava terminando uma temporada do Saturday Night Live. As filmagens correram bem, mas Walter Hill teve problemas com os executivos do estúdio. Michael Eisner, então chefe da Paramount Pictures, estava preocupado que o filme não fosse engraçado o suficiente. Walter Hill e o seu co-roteirista, o Larry Gross, escreveram mais material adaptando os personagens de Nick Nolte e Ed Murphy. Segundo o relato de Walter Hill, eles reescreveram o personagem de Ed Murphy até o último dia de filmagem. Os executivos da Paramount Pictures também acharam as filmagens do tiroteio no hotel muito violentas e ficaram preocupados que isso acabasse com o humor do filme. Disseram ao Os executivos da Paramount Pictures disseram ao Walter Hill que ele nunca mais trabalharia para a Paramount Pictures como resultado. O ator Chris Mulkey disse que era amplamente conhecido no set que os executivos da Paramount Pictures odiavam o que tinham visto da atuação de Ed Murphy nos jornais e queriam demiti-lo. Mas Nick Nolte e Walter Hill lutaram para manter Ed Murphy no filme. Chris Mulkey se lembrava de Ed Murphy como um artista diligente que estava aberto a sugestões e seguia o roteiro. Em 2008, o diário contemporâneo do co-roteirista Larry Gross sobre seus dias
no set de filmagem de 48 horas foi publicado no site Moviesit News. James Hammer frequentemente ficava sem dormir antes de filmar suas cenas para dar ao vilão Grams uma aparência mais assustadora e psicótica. Segundo Ed Murphy, ele quase foi demitido por não ser engraçado. Ele disse que só soube disso depois que a produção do filme terminou. De acordo com Nick Nolte, no documentário Nick Nolte no Exit, lançado em 2008, a maior parte do diálogo no filme entre ele e o Ed Murphy foram improvisados. A primeira cena na delegacia, que começa por volta dos 20 minutos do filme, foi filmada em uma única tomada. Dura 3 minutos, sem cortes visíveis. A banda de Worms, que na vida real chama-se Buzz Boys, e abriam os shows de comédia de Ed Murphy durante os intervalos das filmagens do filme 48 horas. Ed Murphy se juntava à banda para um número musical e arrasava. Durante as filmagens de uma cena em que Denise Crosby acerta Ed Murphy no estômago com um taco de beisebol de borracha, Ed Murphy temeu que Denise Crosby o acertasse em vez de parar de 30 centímetros de distância, como acontece em todos os golpes encenados em filmes. Ela demonstrou estar no controle para Walter Hill e Nick Nolte para tranquilizar Ed Murphy, mas acabou acertando-o mesmo assim durante uma tomada. Ed Murphy revelou no The Actual Studio, que foi ao ar em 1994, que não sabia como atuar ao sacar uma arma, então ele simplesmente fez o que fez em todos os filmes desde então: imitar a expressão facial de uma lenda das artes marciais, Bruce Lee, pronto para a batalha. Ed Murphy confessou mais tarde, alguns anos depois, que era a quarta ou quinta escolha para interpretar o papel de Heggie Hammond. Outros atores considerados para o papel incluíam Richard Pryor, o falecido Howard E. Rollins Jr. e o jovem Denzel Washington. Ed Murphy afirmou em sua biografia especial lançada em 2008 que o nome do seu personagem, Heggie Hammond, foi originalmente escrito para ser Willie Biggs. Ele tinha preocupações com esse nome, pois soava muito como um nome inventado de Hollywood para atores negros. Ele sugeriu o sobrenome Hammond, baseado em um garoto descolado e de voz rouca de sua cidade natal, chamado Terence Hammond Heggie. Foi um meio termo, tendo apenas o primeiro nome como um típico nome inventado de Hollywood para um personagem negro. O salário de Ed Murphy para atuar no filme foi de $450 mil, enquanto o salário de Nick Nolte foi de $1 milhão. E pela sequência 48 Horas Parte 2, lançada em 1990, Nick Nolte recebeu $3 milhões, enquanto Ed Murphy recebeu $7 milhões.